subir ninguém até o Márcio chegar. Não, não é o. Não, eu não sei se é. Não sei quem é. Obrigado pela compreensão, Diego. Sou contra. Ele é algo do ramo da saúde. Ah, já chacoalho. Eu acho que é o cara que falou que Landa fala sobre início de vida. Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? La 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 la. La 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 la. Bari, ô manuzinho, alguém pode mandar mensagem no WhatsApp da River? O link da live, por favor? Cadê o Márcio? Eu não sigo ele pra compartilhar. La 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 la. La, 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 la. Já mandaram, gente. Não precisa fludar de mensagem também. Não precisa fludar de mensagem o WhatsApp da River. La, 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 la. Cadê o Márcio? Beleza, Thalita. Me chama na DM. Eu troquei meu número de WhatsApp. La, 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 la. Cadê o Márcio? La 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 la. Isso é escravidão, hein? Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Eu não abri live de manhã? Cadê o Márcio? Ele tem meia hora pra chegar. Sou contra e ganho de qualquer um no argumento. Cara, eu tô esperando uma pessoa em específico. Se ele não chegar, a gente debate. Não, gente, o Márcio não está aqui ainda. O Márcio não está aqui ainda. JP, qual faculdade você faz? Não curso, a faculdade. Eu fazia, né? Porque eu tranquei minha faculdade, mas eu fazia no interior de São Paulo, eu fazia na Unifil. Atualmente eu tô com a faculdade trancada porque eu me mudei. Teu rabo, Gianni. Eu não faço direito na Estácio. Márcio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eita que o Nico jogou o CRM na roda. Boa noite, Márcio. Tudo bom com você? tudo ótimo, graças a Deus, tudo beleza. Realizou o desejo de subir na minha live? É porque tipo você não me aceita, né? Quando eu mando convite, solicitação para você, você não me aceita e você aceita É porque outra menina.
É porque normalmente a minha live já tá cheia, mas. E outra, eu não consigo saber pela Tinham duas cara se pessoas. alguém é a favor ou se alguém é contra. Mas vamos lá, Tinha Márcio. duas pessoas. Sobre o que tu quer, Vamos, como que tu quer começar o debate? do jeito que você quiser. Então vamos lá. Então me fala por que você é contra a legalização do aborto? Vamos lá. Só um pouquinho. Deixa eu baixar a televisão aqui. Tranquilo. Abaixa, meu amor. Vamos lá. Por que eu sou contra? Porque existem vários aspectos, tá, que me faz seguir nessa direção. O primeiro princípio da vida mesmo intrauterina, desde o princípio científico, e também do princípio jurídico, que acho que eu já discuti com você em outra live, aí até mais a sua área do que a minha, mas a gente pode debater também. Social, comportamental da sociedade, que também é contra, e aí a gente pode debater a respeito da opinião das pessoas, né? E político, porque já existem leis que determinam que o aborto ele que ele é ilegal. Bloco no bem cheque. Então vamos lá, ô Márcio. Como diria Jack Stripador, vamos por partes. Você começou a falar sobre o princípio de vida segundo a ciência, né? Segundo a medicina. Ah, em que momento, vou reformular minha pergunta. A ciência possui um consenso de quando a vida se inicia? Oi, tá me ouvindo? Tô, agora estou te ouvindo, você estava mutado. Do ponto de vista da ciência que estuda, primeiro a gente tem que perguntar, né? Quem estuda, né, quem estuda o desenvolvimento da vida? Perguntar qual é a ciência responsável por isso. E a partir desse momento, a gente tem que ter uma resposta. Nós temos resposta que quem estuda isso é a embriologia. Sim. A embriologia, ela parte do pressuposto que a vida ela inicia-se na fertilização. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, termina-se a meiose, complementa-se a meiose com 46 cromossomos, e a partir daí inicia-se um processo de vida intrauterina. Então, do ponto de vista da ciência embriológica, que é a que estuda isso, tá? A vida começa-se na fertilização. Então tá, vamos lá. A ciência, ela não tem um consenso em que momento a vida se inicia. Atualmente, a gente tem 5 vertentes que são as mais utilizadas, que é a primeira, da fecundação, que é no momento que o espermatozoide adentra o óvulo. A segunda é a teoria do sistema nervoso central, que é na 12ª semana, quando o tubo neural se conecta com o sistema nervoso. A terceira vertente é a da 22ª semana. E também tem a vertente do nascimento. Então, eu falei 5, mas agora de cabeça eu só vou lembrar essas 4. Então, assim, a ciência, ela não tem um consenso de onde se inicia a vida. Embriologistas vão falar que começa... nidação. Exatamente, a nidação. Após o óvulo se encontrar com a parede do útero. Então, os cientistas, quem você quer que seja, vão poder utilizar uma dessas cinco, desses 5 momentos em que a vida se inicia. Daí eu queria te perguntar,
O que faz você acreditar que a vida se inicia na fecundação? A ciência que estuda esse processo, que é a embriologia. Tipo assim, tudo que você disse aí, ciências exata que foi estudada mesmo, é a embriologia. As outras você pode aceitar como tese de vida, eu entendo que você vai colocar isso daí, mas a ciência que estuda, se você pegar o livro Lugman, 15ª edição, você vai ver que lá está escrito assim, início da vida, e já tem até, se você quiser, eu vou atrás do meu livro, está lá dentro, mas tem até início e tem todo um processo, já começa a Gostaria que fertilização, você me aí, mostrasse, por favor. deixa eu ver aqui. Tá, e me diz o seguinte, o que você vai me mostrar de provas sobre os processos que você fala de início de vida? Eu tô sem meu computador aqui, tá? Só pra avisar, eu tô fazendo o debate com você no mental, porque eu estou sem meu computador aqui. Mas eu tenho artigos no meu computador, da Cielo, que explicam. É um artigo sobre aborto, que vai explicar todas as vertentes estudadas pela embriologia para tratar do início de vida. Eu até posso te mandar. Eu vou te seguir aqui, que como eu não. Como eu tô sem meu computador, eu não vou conseguir te apresentar os artigos em tempo real. Tá? Eu vou te seguir, porque daí depois da live eu vou te mandar todas as fontes que eu vou utilizar aqui. Então, assim, todo o processo se inicia na fertilização de vida. Todo o processo da embriologia. Concordo que o processo se inicia na fecundação. Isso a gente concorda, é óbvio. Não, mas você disse que não. Você estava falando que O você vai processo, ele mostrar se aqui agora. inicia. É óbvio que o Acabei de processo te vai se mostrar aqui. iniciar. É óbvio que o A processo vai se vida iniciar na, é na onde. fecundação. Se não tiver Sim, fecundação, mas é onde que não eu tô tem te como haver um falando. processo Agora me embriológico. mostra. Não, então me mostra Eu, tô- agora. Eu já eu não te te pedi pergunto, fonte, mas eu não te perguntei em que momento começa o processo embriológico. O que eu te perguntei é em que momento começa a processo da vida. vida. O processo da vida começa na fertilização. Tá aqui, acabei de te mostrar. Se você quiser, eu leio para você. Abre aí de novo a câmera. Agora eu Eu quero vou que você corrigir me você. mostre também. Eu quero que você me mostre quando eu te pedir algo também. Porque tudo que você me pediu, eu vou te mostrar. Tá? Então, assim, você já me pediu, já abri, se quiser, eu leio para você só a respeito da vida. Eu tô te Eu quero mostrando que você com me mostre em Lambda. fonte. Eu tô pedindo pra você me mostrar Ah, em tá. Lambda. Oi? Eu tô pedindo pra você abrir a câmera e mostrar. Acabei de te... Você não viu aqui a. Ah, você abriu e fechou em 2 segundos? Como que eu vou ler? Só um Eu pouquinho. até aumentei a tua câmera pra eu ver. Deixa eu mudar aqui. Tô conseguindo virar aqui. Um pouquinho. Só um pouquinho que eu saí da página aqui. Conseguindo virar aqui. Vou virar aqui o celular porque eu não estou conseguindo virar. Então, desenvolvimento embrionário, fertilização, 0 semanas a 2 semanas, tá? Dia 1, fertilização, e assim vai decorrendo todo o processo. Aqui Tá, está. tá. Você pode me mostrar a capa do livro? Sim? Embriologia médica. Mas você tinha me apresentado. Peraí, só um segundinho que minha mãe tá me chamando. Só um segundinho. Você pode me mostrar onde tá aqui o livro é de Lambda?
Como que é o nome do Hã? livro? Tá escrito em Embriologia Médica, mas eu quero o autor. Embriologia de Langman. Não, tá escrito em Embriologia Médica. Não tá escrito em Embriologia de Lambda. Ô, JP, você tá de brincadeira, cara? Você quer ver um negócio sério? Não, cara, eu tô falando que eu li, Pô, segundo o que cara. você mostrou. Pô, cara, acabei de te mostrar aqui. Você tá zoando, pô? O negócio é sério, pô. Acabei de te Tô mostrar falando, que é. eu tô te pedindo a fonte que você tá utilizando. Pô, eu já te mostrei. Você pesquisa na internet, cara. Langman, embriologia médica. Tá aqui, cara. Deixa eu virar aqui. Engraçado que no outro debate que a gente teve, que você Opa, aí, mencionou ó. Ó. Lambda, eu Aí, pesquisei ó. Ó. e ele não fala sobre início de vida. Ah, mas você tem que ler. Se você pesquisou como? Acabei de te mostrar. A fase embriológica é o início de toda a vida, de todo o processo. Todo o processo de vida. Mas a fase embriológica começa com a fecundação, ninguém tá tirando isso de conta. A pergunta que eu te fiz foi em que momento é considerado o início da vida e não da fase embriológica. O início da vida começa assim na fase embriológica, após a fecundação. Isso é muito claro. Acabei de te mostrar todo o processo, até o nascimento tem. Mas assim, meu amigo, Langman, ele não vai falar acerca do início de vida. Eu já vi um livro de Langda, não lembro qual edição que foi, e ele apresentava as teorias de início de vida e o processo embrionário. Em que momento começa o processo embrionário? Que, pai? O, pro- o processo embrionário começar após a fecundação, todo mundo sabe. Agora, isso não quer dizer e não prova que começa a vida. Lógico que começa, se você pegar o 15ª edição, é que eu não tenho ele aqui, eu tenho esse aqui, é o 14ª edição, o 13ª edição, se você pegar o 15ª, inclusive tem uma tabela mais completa que essa, que está escrito bem em cima, assim, início da vida. Mas esse daqui você já serve, só você não quer aceitar, porque lógico, você é contra. Porque de uma simples célula até um feto de 9 meses, um processo de desenvolvimento que representa uma fantástica integração de fenômeno complexo. Esse é o estudo da embriologia e da vida. Tá aqui, ó. Relevância clínica no livro de embriologia, no capítulo 1. Tá falando aqui. Vou pro capítulo 2. Olha lá. O desenvolvimento começa a partir da fertilização, processo pelo qual o gameta masculino e o espermatozoide, o gameta feminino e o ovócito se unem, dando origem ao zigoto. Os gametas são derivados de células germinativas primordiais, formando durante a segunda semana. E assim começa o processo evolutivo. Vida, é claro. Meu Agora, se querido, você não quiser. você Se me você leu não. duas partes diferentes desse livro que você está apresentando e em nenhum momento você falou vida. Você falou desenvolvimento. O processo embriológico é a formação do início da vida. Se você não quiser entender isso, aí é um problema seu. Mas O qualquer processo célula é uma embriológico, vida, meu a querido. partir do momento, a Qualquer partir do célula é uma momento. vida. Mas é isso que eu tô te falando. Se você acredita que qualquer célula é uma vida, você está se contradizendo a si mesmo. Agora, Não. eu acredito que o processo de início, tá, nem é a fecundação, apesar de Logman dizer que é. Eu acredito que é a implantação. Aí sim, que são 4 a 5 dias após. Nidação. Tá? Implantação. Processo de implantação. Tá. Você Márcio, sabe como acontece o processo de implantação? Márcio, a vida, o desenvolvimento da vida humana começa a partir da fecundação. Ninguém está discordando disso. Uma célula é uma vida. Do mesmo jeito que uma planta está ali no meu jardim, tem célula e é uma vida. Do mesmo jeito. O que eu estou tentando te explicar é que eu estou falando do começo da vida humana.
Quando que a gente pode considerar que o zigoto que está ali, que o feto que está ali, vai se transformar em uma vida humana? Desde o início, desde a sua fecundação. Porque A analisa-se gente está a tratando seguinte de circunstância. potencial de vida. A gente está tratando de potencial de vida. Um feto, ele tem potencial de se tornar uma vida. Mas a partir de que momento nós podemos considerar o feto, o zigoto, o embrião, uma vida? A partir do momento que o espermatozoide funde com a membrana do ovócito e ele completa a meiose, tornando mitose, onde vai se completar os 43 cromossomos. Tá? Estou falando de forma científica. Porque uma vez que o espermatozoide ele tem 23 cromossomos, ele sozinho ele não tem potencial de vida. Igual você mesmo disse, potencial de vida, e eu digo que é vida intrauterina. Portanto, a partir da fusão, tá, da membrana espermática com a membrana ovócita, onde ele descarrega o seu material genético com 23 cromossomos apenas, que é a metade, 50%, tá, do material genético, e se une aos outros 23 cromossomos do ovócito, que são mais 23, se forma uma célula completa com 46 cromossomos. Essa célula, ela se chama célula totipotencial e ela é diferenciada. Por quê? Porque a partir dela, todos os órgãos que você tem, inclusive cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça, parte dela. Então, a partir dessa célula fundida de duas gametas, tá? Começa-se o início da vida. Isso é ciências pura. Não tem Começa meio termo. começa o início do desenvolvimento embrionário. Agora, em que momento a gente pode considerar uma vida humana? Não existe um consenso. Não existe um consenso. Mas aí a vida é No, para que- no, você, que no, você no que não próprio existe um livro que você consenso. apresentou, no próprio livro que você apresentou, ele vai falar sobre o início do desenvolvimento embriológico. Em nenhum momento no livro que você citou você conseguiu me colocar que Lambda utilizou a palavra vida. Em nenhum Não é momento Lambda, você é me apresentou. Langman. Lambda. Eu não sou estudante de medicina. Eu não tenho que saber que isso é lambda, é lambda. Ah, mas você Eu falou, sei você quem é. falou para mim Eu sei quem é, mas não você tem que falou saber o para nome mim vir do correto. debate, eu achei que você tinha estudado, pelo menos. Se eu Eu, conversar com você e você não saber o que eu estou falando, ou não saber citar fontes, fica difícil. Porque se eu estou falando para você que a fase embriológica é o processo onde o embrião, onde começa-se a formação de todo o processo, você falar para mim, isso não é vida. Lógico que é vida. Porque se você mesmo disse que uma célula é vida, e a partir de uma célula totipotencial, eu vou gerar todas as outras vidas, eu digo para você que essa é uma vida intrauterina. eu concordo que é uma vida intrauterina, ô Márcio. Eu concordo que começa o início do desenvolvimento embrionário. Eu estou concordando isso com você. Agora, o que você não está conseguindo me provar e o que você não está conseguindo me apresentar é qual é o consenso do início da vida humana. Eu te apresentei as 5 hipóteses que a ciência apresenta para início da vida humana. Você não está sabendo, você está utilizando um livro que você não está sabendo interpretar. Porque Se você, dos se, dois se eu puder trechos, usar outras fontes, eu vou dos usar. dois, Na, pode usar quantas fontes você na quiser. Universidade Federal, na Universidade, tem uma matéria da Abril, onde ela coloca vários aspectos de vida. Então, se você eu vou colocar super.abril.com.br, ciência/vida, tá? Então vamos lá. Você quer que eu abra aqui para você ver? Porque senão depois é perigoso você falar que eu tô. Fique à vontade. Então vamos lá. Meu celular não está virando, vou tentar virar aqui. Vamos lá. Então aqui tá uma revista médica de ciência,
tá bom? Superabril.com.br. E ele te dá aqui algumas visões de vida, tá? A primeira visão é genética. A visão genética, ele se diz que é na fertilização. Só um pouquinho. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um conjunto genético único. Assim é criado um novo indivíduo, um ser humano com direitos iguais aos de qualquer outro. Tá. Se você observar na visão embriológica, a vida começa na terceira semana juntando todos os livros, tá, de embriologia. Então faz-se um contexto aqui. Quando é estabelecido a individualidade humana, isso porque até o 12º dia, após a fecundação, o embrião ainda é capaz de dividir e dar origem a 2 ou mais pessoas, pode ser gêmeos. Visão, aí você tem uma visão neurológica. O mesmo princípio da morte vale para a vida, que é o que você está falando. Sim, eu te apresentei duas vertentes aqui, onde começa-se o princípio da vida, tanto genética como embriológica. E eu estou sendo tão honesto, porque você não está apresentando, você não está apresentando nada. Você só está falando. Meu amor. Você só está apresentando. Meu amor. Eu te apresentei essas teorias no início da live. Você não apresentou, você citou a teoria. E dessas teorias todas, a mais válida aqui é da ciência que estuda o processo. Todo o processo. Para você não dizer que eu estou sendo desonesto com você, eu citei porque você nem isso você fez. Você não citou nada. Você não mostrou nada. No início da... Ô, Márcio, não seja desonesto. No início da live... Não, você citou. Não você seja citou. Você não mostrou. Você não mostrou. Márcio, eu não vou erguer a voz com você porque tá todo mundo dormindo aqui em casa. Não vou ser desonesto com você. Eu não vou me exceder com você. Eu vou continuar falando no meu tom de voz normal. No momento em que você subiu na live, eu te expliquei. Estou sem o meu computador aqui. Eu vou conversar com você utilizando o que eu tenho de conhecimento. Tá? Vamos, nesse ponto que você colocou, além de você apresentar 3 das 5 teorias que eu tinha te apresentado no início da live, a Super Abril ela não é uma revista médica. Continua, JP. Ela não é uma revista médica. Para começo de conversa. Cara, vamos lá, quem escolheu o horário da live foi você. Por uma questão que você entrou numa live de outra pessoa e me perguntou uma coisa jurídica. E você não quis me responder, a não ser que eu abrisse minha live. Não, eu não quis te responder porque em várias oportunidades eu te mandei em live de aborto. Bom, eu não vou ficar entrando nesse mas você não aceitou, você não quis me aceitar, você falou que você tem você disse que não viu, alguma coisa assim, mas você subiu outra menina e não subiu eu. A questão é a seguinte, do ponto de vista, tá, científico, embriológico, a vida começa na fertilização. O desenvolvimento começa na fecundação. Se você quiser aceitar que até na implantação, tudo bem, eu até aceito também, não tem problema. Eu levo a teoria Agora, do sistema, eu acredito o ponto que eu utilizo, para você ter uma noção de que você não sabe nem quando para mim começa a vida, porque você não fez questão de perguntar. Você veio para um debate do aborto, eu te perguntei e você não fez questão de perguntar para mim de volta. Então aí já me mostra um pouco do seu preparo. Mas assim, você não sabe em que momento eu considero que a vida se inicia? Eu te apresentei as teorias. Vamos fazer uma breve linha do tempo aqui. Você entrou, eu te perguntei quando iniciei a vida. Você apresentou JP, vamos continuar o debate, sem esse negócio de ficar querendo lacrar, tá? Eu não vou lacrar em cima de vocês, você não lacra em cima de vamos conversar. Tá bom, agora me mostre. Eu tô falando tá bom, JP, tá bom, falando na moral. Eu até afastei meu celular, porque o meu filho tá aqui, eu tenho que acabar falando meio perto do celular, e parece que eu tô falando gritando. Então eu vou afastar agora o celular, porque senão vai parecer que eu tô gritando aqui. Eu não tô gritando. Tá muito perto o celular. JP, agora você me mostre aonde você acredita que começa a vida. Eu estava te explicando isso até você me interromper. Não, isso eu quero que você me mostre cientificamente, me mostra os artigos, alguma coisa que você tenha que comprove a sua
sua linha de raciocínio. Meu amor, qual parte do não estou com o meu computador eu não vou poder te mostrar você não entendeu? Eu te Tá, expliquei você isso no sabe início da citar, eu live. procuro. Você sabe citar, eu posso procurar para você. Procura, procura a teoria do sistema nervoso central, início de vida. Inclusive, você acabou de ler na revista Super Abril. Tem algumas aqui, tipo Sistema Nervoso Central, Mundo Educação, Teoria Cerebral. Qual que você quer que eu. Neuroanatomia. Tem Estou te algum que você quer que eu falando. explique? Estou. Você quer que eu É o- explique para você o que é a teoria do sistema nervoso central enquanto você pesquisa? Porque aparentemente você não sabe. Você vem Não, debater mas um eu não sei. aborto e você não sabe as teorias de início de vida? Não, é porque eu acredito na teoria científica, que é a embrionária. Simplesmente isso. Eu acredito que a Você fecundação é o acredita? início da vida. Você acredita na. Segundo o que você leu aqui na live, você acredita no início do desenvolvimento embriológico. E não adianta se falar que não, porque foi o que você leu e está gravado. Agora, já que você não se preocupa em pesquisar também sobre o outro lado, a teoria do sistema nervoso central, ela aborda que a vida se inicia na 12ª e na 13ª semana. Por quê? Até a 12ª semana não tem o início do desenvolvimento cerebral, tá? A gente vai ter o tubo neural e a gente vai ter o sistema nervoso central desativado. Na 12ª semana, o tubo neural se liga com o sistema nervoso central e o feto começa a ter sensações. Neste momento, para mim, se inicia a vida. Então, na verdade, assim, quando você fala que a vida se inicia nesse momento, não faz sentido algum. Por quê? Porque se você observar o que é a vida, você vai ter um amplo aspecto onde, por exemplo, se você tem vidas que são algas, que são vegetais, que são estrelas do mar, são vários tipos de vida diferentes. Então, esse processo de vida que você cita, ele já não se encaixa aí. Por exemplo, se você deve acreditar, eu acredito na biologia, você acredita que, por exemplo, uma árvore é uma planta, é uma vida. Porém, ele não tem sentido algum. Ela não vai ter nenhum tipo de sistema neuronal, tá? Ela não vai ter uma ínsula que comanda todo o processo de vida dela. Mesmo assim, ela não deixa de ser vida. Então, quando você fala para mim assim que a vida começa ou depende, tá, dos sentidos, tá? Eu já posso te refutar dizendo para você assim, não, porque existem, por exemplo, vidas que não necessitam necessariamente disso, biologicamente. Isso é ciência, tá? Se você Então fala, não, toda vez, Márcio, mas eu estou falando de. então toda vez que você abre a sua geladeira e vai comer alguma coisa, você está cometendo um genocídio. Ah, não, vai meter essa, cara. Pelo amor de Eu Deus, estou né? Vamos utilizando o falar teu coisa séria, argumento. pô. Vamos Eu falar coisa estou séria. utilizando o teu argumento. Não, não é meu argumento isso daí. Isso daí não é o meu argumento. O meu argumento é que Você está vida, apresentando. ela não depende, a vida não depende, JP, de consciência. Por que que ela não depende de consciência? Porque existe, por exemplo, se uma mãe, ela tem um filho e ele é anencefalo, porém ela quer ter o filho pode durar até 2 anos após o nascimento.
Você não pode dizer que ele não tem identidade civil, que ele não é vida. Ele é vida, apesar de ele Que não bom que ter você, o que bom sistema. que você citou a anencefalia. Que bom que você citou a anencefalia. Em que momento a vida cessa? Já que a gente já falou sobre início de vida, em que momento a vida se cessa? No momento que a pessoa é considerada morta. Quando existe morte encefálica. O que tem isso a ver? Um feto anencéfalo, ele tá vivo? Se lógico, porque é diferente o processo. Você está querendo um processo, colocando um processo de término, onde não existe mais possibilidade, tá, de consciência, e eu volto a dizer para você de novo, consciência não Um feto determina. anencéfalo o- tem o- possibilidade de ter atividade cerebral? Como que é? Desculpa, não entendi a sua Um, pergunta. um feto anencéfalo tem possibilidade de ter atividade cerebral? Sim, se for parcial, sim. Se a anencefalia for parcial, ele tem as bases, os troncos. Inclusive, agora, recentemente, teve um caso onde a criança viveu durante um bom tempo e o médico dá entrevista, o neurocirurgião dá entrevista e ele diz que ele é anencefalo, porém ele tem as bases. E por isso também ele conseguiu é, ficar um bom tempo Estou vivo. falando de anencefalia total, A mãe Márcio. assumiu assim. Estou falando de Hã? anencefalia total, sem atividade cerebral. Inexistência de atividade cerebral. Mas é isso que eu estou te falando. A consciência, o que você está falando que é a consciência gerada, tá? Ela não determina a vida. Porém, você está falando que, Márcia, se a morte é o fim a morte encefálica é o fim da vida, aí você está querendo propor que o feto, onde está sendo formado, iniciado todo o processo, ele também não é vida. Aí É o você que eu tô está falando. querendo dizer, É não, exatamente o que eu lógico, tô mas falando. é, é totalmente diferente. Por quê? Porque o processo de um está se iniciando e o processo do outro está se terminando. Não tem mais para onde você fugir, não tem para onde mais você. Não tem como você regressar o processo. Então, se você não tem mais, por isso se chama morte. Agora, você está querendo colocar no mesmo processo onde está se iniciando toda a formação do processo. São coisas diferentes, JP. Você tem que entender isso. Quando Tem que você entender que a coloca. morte. Pode falar. Pode falar. Tem que entender que a morte ela é irreversível. Você não tem um processo de reversão, a morte cefálica. Agora, o processo de início da vida está se formando. A notocorda, os tubos neurais, a partir lá do 21º dia. Está todo o processo se formando. É o início, é o estrondo da vida, é o início da vida. Você não pode colocar no mesmo pacote, na mesma prateleira, a morte encefálica com o início onde está se formando todo o processo. Meu Apesar amigo, que a vida não depende da consciência. eu não pautei consciência. Eu não pautei consciência. Vamos lá. Já que a gente está 40 minutos aqui com o mesmo argumento, você falou também que tinha é, pautas para falar de ser contra aborto no âmbito jurídico e no âmbito social. Você quer falar de qual primeiro? Porque se a Bom, gente for falar do âmbito social, a gente vai ter que trabalhar com a análise dos problemas que o aborto causa na sociedade. Vou te apresentar, isso são dados do DataSUS, tá? Que 800 mil mulheres praticaram aborto nos últimos anos. No ano de 2020, 800 mil mulheres praticaram aborto. Dessas 800 mil mulheres, 200 morreram em decorrência do aborto clandestino. continue. Eu quero que você fale. Tá, É uma entrevista isso 200, aqui? Porque você não apresenta nada. É uma entrevista? o Vamos aborto, lá. Vamos lá, eu vou falar o para aborto você. clandestino, o aborto Questão. clandestino a quinta maior causa de mortes de gestantes no Brasil. A gente está JP, lidando com um problema, com uma questão de saúde pública.
que deve ser Vamos lá amparada pelo então. Estado e por isso apoia a legalização do aborto. Vamos lá então, JP. Primeiro, do âmbito já saímos do âmbito de vida, né? Já não chegamos a uma definição. Já entrou no âmbito do aborto, já propriamente dito, né? Eu não apoio o aborto, JP, porque nenhuma condição social, tá? Nenhuma condição pós-vida, né, que venha a ocorrer, justifique o término da vida intrauterina. Nenhum. Agora, se você quiser falar do aborto propriamente dito da mulher, que são clandestinos, tudo bem, a gente dá o atendimento. Quando chega uma paciente com hemorragia, com dor embaixo do ventre, sinais, sintomas de hemorragia, nós vamos atender, nós vamos terminar todo o processo, tá? E ela vai passar por todo o atendimento necessário e vai para sua casa. Ninguém aqui está negando atendimento para as mulheres. E O que não, a gente continua com o mesmo com a mesma quantidade de mortes de mulheres por aborto. sim, mas não, ó, deixa eu falar uma coisa para você. A maior causa de aborto clandestinos são por adolescentes, tá? Da faixa ali entre 13 até os 19 anos de idade. Esses dados eu não consigo achar, mas eu queria achar para você aqui. Por quê? Aí a causa desses abortos. Os adolescentes não querem que os pais saibam. Você está entendendo? Tipo, assim, ela engravida, ela descobre a gravidez, e a partir desse momento, ela vai procurar um local clandestino com a tia, com a amiga, com a vizinha para efetuar esse aborto, tá? Porque ela não quer que os pais saibam que ela está grávida. O que acontece com essas adolescentes que elas chegam para a gente? Elas chegam pedindo pelo amor de Deus para não contar, porque o pai não pode saber. Tá, beleza. O que acontece, JP, é o seguinte, que essas mesmas adolescentes, se o aborto for aprovado, elas não vão procurar o Sistema Único de Saúde legalizado, tá? Porque corre o risco, tá, de algum profissional da saúde ou alguém conhecido até contar ou falar para os seus pais que ela estava lá e ela vai ter que passar, ela vai ter que internar. Porque quando você passa por uma mel, por um processo de extração, tá, do feto, isso causa uma certa hemorragia. É uma patologia grave que pode trazer até a morte à vida da adolescente, tá? Porque ela já está debilitada, ela já está necessitando de volume porque ela já perdeu sangue. Então, é óbvio que essas mesmas adolescentes que procuram de forma ilegal, tá, essas clínicas de clandestinos para fazer o aborto, elas não vão para os lugares onde são legalizados, porque a intenção delas é os pais não saberem. E elas falam isso pra gente, tá? Então, assim, você acha mesmo que se aprovar o aborto, JP, essas mesmas adolescentes que escondem dos pais vão procurar uma clínica legalizada? Vão procurar a UPA? Lógico que não vão. É óbvio que a tentativa delas é de esconder dos pais. E essa é a maioria dos abortos que acontecem. Agora, Ô, Márcio, primeiro que o soldado ele é errôneo. Segundo o próprio DataSUS, que quando a gente fala sobre esse caso de aborto, a gente utiliza o DataSUS porque o próprio SUS atende esses casos de abortos clandestinos. Seu dado é errôneo, o próprio levantamento do DataSUS comprova que a maior taxa de aborto é entre 18 e 25 anos, tá? Tem uma estatística do DataSUS sobre isso. A maior quantidade, a maior razão pela causa de aborto são de mulheres que ganham menos de um salário mínimo, e também a maior taxa de aborto são entre mulheres pretas.
E o que você quer dizer com Então, isso? Que a pessoa deve abortar porque ela é pobre, ela tem que abortar porque ela é pobre, o preto, seu e a questão dado social dela está influencia. errôneo. O que você trouxe está errôneo porque o próprio DataSUS discorda de você. E acredito que se. Qual que é a sua formação mesmo? Você estava falando se era médico, qual que é a sua formação? Só um pouquinho, JP, só um pouquinho. Oi, filho, por favor, vai lá assistir. Pode, filho, pode pegar. Inclusive, eu trabalho no setor de ginecologia e obstetrícia. Ah, beleza. Então, assim, você sendo médico, E você outra está coisa, deixa eu falar ignorando uma o coisa. próprio DataSUS? Não estou ignorando o DataSUS. Eu falei para você que existe uma pesquisa e eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo até encontrar. Eu não tenho certeza, porque eu encontrei ela no outro dia que eu estava debatendo. Eu não estou encontrando, que é a respeito das adolescentes. Adolescentes entre essa idade de 13 a 19 anos, onde acontecem os maiores abortos, que são escondidos, tá? Pode ser que o DataSUS cita alguma coisa que é diferente disso, e eu estou citando a respeito desses adolescentes, que não querem que os pais saibam, tá? Mas é que assim, você apresentou que a maior taxa de aborto vem dessas adolescentes. Só que não é E os verdade. pais que querem que querem manter sigilo, Esse que os dado é pais não errôneo. saibam, que os pais não saibam. Esse dado é errôneo. Então apresente Eu o quero que você me dado, apre... eu tô te apresente seu apresentando dado. a porcaria. Ô, criatura, eu estou te apresentando a porcaria do dado. Eu estou te apresentando o DataSUS. O DataSUS. Onde que Eu estou eu, te apresentando. onde que eu, onde que eu encontro? Por acaso você conhece uma coisa chamada Google Acadêmico? Sim, claro. Vai lá, escreva aborto no Brasil. Vai te trazer cerca de uns 200 artigos só nas primeiras páginas que vão trazer todos esses dados que eu estou te apresentando. Mas aí se eu for ficar procurando, estou procurando para você aqui, mas se eu ficar procurando para você, é difícil, porque você que escolheu o horário, aí você tinha que ter a sua ferramenta para debater. Entende que fica difícil para mim procurar coisas para você e onde eu tenho que mostrar os meus argumentos, defender e ainda procurar para você? Por exemplo, se eu estou citando algo para você aqui que é muito lógico, mas você não aceita porque você não, não tem a ferramenta para procurar, e aí eu vou ter que procurar para você. Quando eu falo para você que é óbvio, lógico, que os adolescentes vão É esconder porque dos tem uma pais o diferença, aborto, Márcio. É que tem uma diferença, independente. Márcio. Eu estudei sobre o assunto que eu tô falando e eu tô te apresentando de cabeça as minhas fontes. É só você pesquisar as fontes que eu tô te apresentando que você vai encontrar tudo que eu tô Não, falando. no início você pediu para me mostrar, eu mostrei. Depois eu te mostrei. Mas até Não seja as suas teorias. desonesto. Márcio, não seja desonesto. Eu te avisei no início da live que eu estava sem meu acesso ao computador. Não seja desonesto, cara. Não Não sou seja desonesto, desonesto. cara, mas foi você que pediu o horário, foi você que. Ó, você falou que ia abrir a live, você escolheu o horário, e agora você tá falando. Você acabou de falar com seu pai, com a sua mãe aí, você falou isso, e agora você fala que não tem até cachorro latino aí, e você fala que não tem a ferramenta. É difícil assim debater, cara. Entendeu? Tem que entender isso daí. Cara, parece que eu tô dando murro em ponta de faca, Márcio, de verdade. Não, eu estou dando murro em ponta de faca, porque eu tenho Eu que estou procurar te para você. apresentando a porcaria das fontes, cara. Não, você tá Se tem citando, você não tá se tem um apresentando. cachorro latindo aqui, se tem um cachorro latindo, legal, eu tenho cachorro. Meu tio tem cachorro. Se eu tô sem Tá meu bom. computador aqui, Beleza. tudo bem, eu estou sem meu computador. Eu estou te apresentando os dados. Você pode jogar o dado aí, e se eu tiver errado, tu vem e desmente na minha cara. Mas é você que tem que procurar, cara. Aqui, acho que eu achei aqui, ó. A idade de iniciação das relações sexuais variam entre 15 e 17 anos, tá? 15 e 17 anos. Deixa eu mostrar aqui. Bom, já que você não está mostrando, eu vou ler para você aqui, porque senão eu vou ter que virar essa câmera de novo, tá? É da Revista Latino-Americana de Enfermagem, tá? De 15 a 17 anos são sexualmente ativos. Deste modo, a atividade sexual dos adolescentes é um indicador de gravidez em idade precoce, na qual se busca os fenômenos que estão acontecendo em todos os países, numa frequência de cada vez maior, segundo dados do Ministério da Saúde. Estima-se que indicam que no Brasil cerca de 1.000 adolescentes engravidam todo ano.
e 10,07% terminam em aborto. A queda progressiva da fecundidade do Brasil, através dos dados do censo do FIBGE, evidencia diminuição, tá, o número de filhos de 4,5 de filhos. Então tá aqui os dados que eu te citei, tá? Eu não tô aqui querendo. Aí você vai à procura também, tá? É na Cielo25.Brasil, se você é cielo.br, Revista Latino-Americana de Você leu Enfermagem. o Tá aqui artigo os dados. inteiro? Você leu o artigo inteiro ou você leu só o resumo do artigo? Você leu? O que você leu do do que você me apresentou? Eu não te apresentei artigo, eu te apresentei estatísticas da DataSUS. Ah, tá. Você não apresentou artigo, tá certo, então. Tá Eu te certo. apresentei Eu tô estatísticas te do DataSUS. apresentando. Eu tô te apresentando e tô lendo para você. Cara, calma que você vai infartar ainda, tá? Respira. Não precisa disso não, tá? Não Inclusive precisa tem disso dados não. do SUS, tem dados do SUS aqui também, tá? 50 mil adolescentes submetidos à curetagem após o aborto em hospitais públicos, Eu não estou negando tá? isso. Eu não estou... Em que momento você viu eu negar isso? O que eu Ah, você falou para neguei, mim que eu o estava que eu apresentando um dado que neguei era foi o falso. dado, o que eu Você quis neguei dizer que eu foi o era, dado que você quis o dizer que que eu eu era neguei, mentiroso, o que eu que eu apresentei um neguei dado que era foi o falso, não era dado, verdadeiro, tá? o que eu neguei foi o dado que você trouxe de que a maior parte dos abortos clandestinos ocorriam em casos de adolescentes, sendo que o DataSUS discorda de você. O DataSUS está aqui, eu te apresentei ainda, falei para você, eu tinha achado, não estava achando, agora acabei achando, da Revista Latino-Americana de Enfermagem, tá? Você pode achar o site Latino-americana. Isso daí é base em que país? Tá utilizando que país de base cielo.br, para falar? cielo.br, Brasil, cielo.br, você pode encontrar. Na questão, JP, tá, de aborto, você acha, na sua opinião, que a mãe deve abortar por questões sociais? É isso? Parece que você estava me falando de cor, de raça, de condição social. É isso? Não. O que eu te apresentei, naquele momento você estava falando sobre as maiores taxas de aborto, de causas de aborto. O que eu te apresentei foi o que o DataSUS traz. Você utilizou uma falácia espontânea. O que o DataSUS traz como a maior taxa de aborto. Em momento nenhum eu falei que a pessoa tem que abortar porque ela tem uma condição de vida ruim. Em momento nenhum eu falei isso. E se você me perguntar sobre a questão se eu sou a favor da prática do aborto, não. Sou a favor da legalização do aborto, porque eu entendo tudo que a legalização traz de benefício para a sociedade. Você conhece o Instituto Guttmacher? Não. Você fala de aborto e não conhece o Instituto Guttmacher, que é o maior pesquisador Eu não de tenho, eu aborto não no tenho que Brasil? conhecer, eu não tenho Ou que no mundo, conhecer quer dizer? tudo, cara. Eu vou começar a fazer perguntas para você que você não Engraçado que sabe da área da quando. saúde, e Mas aí é eu vou fazer a mesma coisa que você está engraçado. fazendo. Eu não tenho obrigação de Engraçado saber, cara. que quando eu errei o nome do Lambda, você falou que eu tinha que saber, né? Engraçado Não que é você veio só lambda, porque eu cara, errei o nome do é cara. Langman. Só porque eu errei o nome do cara. Ó, veja a contradição. Tu se diz médico. Tu se diz entender do aborto e não conhece o maior instituto de pesquisa de aborto do mundo? Deixa eu fazer uma pergunta para você, para gente entrar no ponto do aborto mesmo e ficar para, é, vamos A lá. gente tá falando Por de que que aborto você desde o acha? início da Por que que você live. acha? Por que que você acha que o aborto? Por que você acha que o aborto é necessário? Eu não falei que o aborto é necessário. Eu falei que a legalização do aborto ela é importante para abranger essas mulheres que estão em insegurança, essas mulheres que morrem todos os dias fazendo o procedimento do aborto em clínicas clandestinas. Para você ter uma noção, o SUS ele gasta mais com atendimento ao aborto clandestino que deu errado do que ele gastaria se o aborto fosse legalizado. Não, isso não tem comprovação. Você não tem como comprovar isso. Por quê? Isso é uma coisa hipotética. Analise, É por exemplo, óbvio, é uma X, coisa X, hipotética, mulher, porque o X, aborto ele não é mulheres, legalizado. X mulheres ficariam grávidas, tá? Então você não tem como saber, por exemplo, no ano de 2022, número de X mulheres ficaram grávidas. No número em 2023 é um número diferente, tá? De gestação. Então não tem um estudo próprio que comprove isso que você está falando, até porque você analisa a seguinte situação.
que pode até diminuir ou pode aumentar o número de abortos, que no caso seriam legalizados, que é o que você está buscando. Poderia aumentar e causar uma honoração muito maior para o Estado. Por isso Você não que conhece o Instituto aborto do ponto de Guttmacher, vista, né? por isso que aborto do ponto de vista ilegal, ele não é questão de saúde pública. Somente se ele for aprovado, ele passa a ser questão de Ah, saúde pública. O sim, que é sim, é questão de saúde doutor. pública é o atendimento, tá? Aquela patologia daquele momento em que a mulher chega sangrando, chega rebaixada, ela precisa de volume, precisa de fazer a retirada dos restos fetais, tá? Ou se houve perfuração de endométrio, vai ter todo o atendimento. Isso sim é a questão de saúde pública, tá? A Doutor, questão de aborto clandestino, ilegal, ela não é questão de saúde pública. doutor, você primeiro Sim? quis contrariar o DataSUS e agora você quer contrariar a própria Organização Mundial de Saúde? Você tem que entender que a OMS ela dá diretrizes para os países, assim como a Associação Pan-Americana de Saúde também, mas elas não regem as leis do nosso país. Mas o aborto ele é um caso de saúde pública. O que eu estou te Não, o falando é aborto, A o OMS, aborto é a o própria aborto é uma questão. OMS considera o aborto uma questão de saúde pública, meu querido. Não há legalização no país, a não ser nas três condições que já existem em lei. Aí sim, aí eu concordo com você. É questão de saúde pública, tá? Mas, Nos pera, casos você está em que dizendo são que não. regidos em lei, Você está dizendo. tá? Aborto, Pera, repete o que você quis dizer aborto sobre essa questão da lei que eu não entendi. as três opções que existem, que já são legalizadas, essas sim são questões de saúde pública. Porque as verbas do Estado, a verba do governo, ela não pode ser utilizado para promover crime, qualquer tipo de crime. Não estou falando do aborto, é qualquer crime. Você não pode usar impostos, por exemplo, para poder utilizar essa verba para condicionar um crime. O aborto ele é um crime no país. Então, o aborto, tá? O aborto, onde é legalizado nas três situações, é sim questão de saúde pública. Mas o aborto clandestino, não. Agora, o atendimento vale para todas as mulheres. Tá? O O atendimento, Ministério, independente do que já que você está aconteceu. falando sobre, já que você está falando sobre lei, o Ministério Público Federal considera aborto uma questão de saúde pública. Hã? O Ministério Público Entendi. Federal também considera o aborto uma questão de saúde pública. Sim, o aborto legalizado, sim. Não, o aborto em Eu não si. falei que não. O aborto O em aborto si. clandestino, não. O aborto O clandestino, aborto não. clandestino, ele não é uma questão de saúde pública. As mulheres, elas não têm Me complicações por prove. conta do aborto Me prove. clandestino. As mulheres, Me, elas não me têm. prove. Me As prove na lei. mulheres. Você acha que a lei em si vai pegar cada coisa que é um problema de saúde pública e vai colocar lá artigo 1º, câncer, artigo 2º, gripe, artigo 3º, febre amarela? Você acha que a lei ela tem um código que vai falar totalmente sobre isso? Porque assim, se a gente for falar sobre questão de saúde pública é cuidar da saúde física, mental e social. Saúde física. A mulher, a mulher que pratica um aborto clandestino, ela pode ter perda do órgão, sequelas do procedimento e até morte. A mulher ela pratica o aborto clandestino pode ter consequências psicológicas e provavelmente não será atendida. O aborto no âmbito social. As mulheres morrem por conta disso. É uma questão de saúde pública. Ele se enquadra em todos os três pilares da saúde pública. A questão de saúde pública, ela não, ela promove a saúde, porém, ela não engloba nada que seja fora da legalidade. Volto a dizer para você, nós não deixamos de dar atendimento às mamães que chegam, tá, com sintomas e com signos de aborto, porque corre
lógico, risco iminente de morte. Porém, não há nada que comprove que o aborto clandestino é uma questão de saúde pública. Isso não existe. Isso daí você está criando algo da sua cabeça e você não tem como comprovar isso, tá? As drogas são uma questão de saúde pública, mas são criminalizadas. O que é questão de saúde pública é o tratamento da pessoa em condição de uso de entorpecente, não as drogas. Por exemplo, assim, nós não usamos nossa lei para apoiar o tráfico. Entenda o que você está falando. Você está falando que é a mesma coisa, os dois crimes, o tráfico e o aborto, são crimes. O Estado Maluco, a não. partir de O agora você vai ter Estado que me não. apresentar doutrinadores. A partir de agora você vai ter que me apresentar doutrinadores Não, que. você que tem Doutrinadores que na área do apresentar, direito que JP. corroborem o que você Você não está falando. apresentou nada até agora. Você não apresentou nada. Você só falou. Até agora você só falou, você não apresentou nada. Você me perguntou na live da menina, Márcio, como que você pode me dizer, olha só o que você me falou lá, que a vida, ela tem uma predisposição sobre a liberdade. Como que você me prova isso? Eu te provo isso. Você é um jurista, parece que você é advogado, e Eu sou estudante de direito. você não sabe que no artigo 227 da Constituição Federal diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. Depois a saúde, a alimentação, a educação, profissionalização, cultura e até a liberdade depois. Você Então não você sabe. me questionou algo, Você não sabe fazer uma simples hermenêutica jurídica. Eu Vamos sei entender começar. muito bem o texto da lei. Jovem e adolescente é só depois do nascimento. Não, eu não estou falando Anterior de ao aborto. nascimento Não estou com falando de vida, aborto. Estou falando da questão anterior que ao você me nascimento questionou. com vida, anteriormente ao nascimento com vida é considerado feto. Você naquela live, você estava falando sobre aborto e você disse que para haver direito à liberdade, primeiro deve existir direito à vida. Enquanto você estava falando sobre uma questão de direito à vida de um feto. Olha só, não existe possibilidade nenhuma. E você não, aí não precisa ser jurista, aí não precisa ser médico, aí não precisa nem ser formado para entender que eu só vou ter direito a qualquer outra coisa se eu tiver direito à vida. Se eu não tiver direito à vida, e aí eu vou te mostrar, porque às vezes você vai falar que eu não estou te mostrando nada, né? Então tá aqui o artigo 227 da Constituição Federal. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, que meu celular tá meio ruim, até peço desculpas a você. Artigo 2º do Código Penal, pesquisei para você aprender um pouquinho sobre personalidade 220, jurídica. olha aqui, artigo 227 da Constituição Federal. É dever aqui, olha. Tá? Olha só o que ele fala aqui. Absoluta prioridade o direito à vida e depois à saúde, à alimentação, à educação, tá? Te mostro mais coisas para você se você quiser. Vamos lá, vamos tratar sobre direito à vida. Artigo 2º do Código Civil. Coloca aí. Lê o que está escrito no artigo 2º do Código Civil pra gente, para você entender o que é personalidade civil. Artigo 2º da personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida. Mas a lei põe salvo direitos do nascituro. Os direitos do nascituro. São os direitos a lei do nascituro. Protege. Os direitos do nascituro? Nascer vivo. Ele tem o direito de nascer vivo. Ele tem o direito de nascer vivo. Tem o direito de nascer vivo. Vamos lá, então? Então vamos lá. Vamos lá, então, jurista. Artigo 7 do ECA. Artigo 7 do ECA, jurista. Ó, a criança, adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde. Tá falando, né? Mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento. Artigo
7 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Volto de novo aqui. Volto de novo. Não, tô falando sério com você. Porque já que você não apresenta nada, eu tenho que apresentar para você, para mim e para você. Né? Vamos lá. Então, é dever da família e da sociedade. Prioridade, direito à vida, saúde, alimentação e educação. Mas tudo bem, você vai querer... Deixa eu ver aqui o negócio aqui, deixa eu ver se eu acho para você aqui. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras teorias restritivas, há de se conhecer a titularidade do direito das personalidades do nascituro, do quais direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direito, ou mesmo os direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, ou o direito à vida, que é o direito pressuposto a todos os outros demais, boneco. Olha, não sou eu que estou falando, é o Superior Tribunal de Justiça. Primeiro que Olha você aqui. é tão burro. Primeiro que você é tão burro que isso daí é um voto Mas agora de você vai julgado. ofender? Não, peraí. O artigo 2º, cala tua boca que agora eu vou Você falar. for ofender... O artigo 2º do você Código, o artigo 2º do Código Penal, do Código Civil, que vai tratar sobre a personalidade jurídica, prevê que após o nascimento, o feto, como com direito do nascituro, em nenhum momento o direito do nascituro apresenta direito à vida, alimentos gravídicos, à honra, doação, identidade fetal. Terceiro, eu vou ler de novo para você. Criança e adolescente segundo o ECA não é feto. O ECA começa a considerar pessoas como criança, começa a considerar criança e adolescente após o nascimento com vida, segundo o artigo 2º do Código Civil. Isso daí que você me apresentou é um voto de um Superior Tribunal de Justiça. Eu quero que você me mostre, então, a jurisprudência que comprova isso. Sim, tá aqui, tô te mostrando o voto. Você me mostrou um voto, você não me mostrou uma jurisprudência. Você não me colocou um julgado. Você me colocou um voto de um ministro. O que você me mostrou até agora? O que você me mostrou até agora? Nada. Nada, você não me mostrou nada. Nada você me mostrou até agora. Eu tô te mostrando. Ó, eu já te mostrei. Eu te mostrei até artigos que você pediu do artigo 2º do Código Civil, onde tá escrachado na sua cara que o nascituro tem direito à vida. Vai naquele voto lá, abaixa até o final e lê a decisão pra gente. Lê a decisão. O que todos os ministros decidiram. Mostra aí. Eles decidiram que ele tem direito aqui. Me mostra a decisão. Me mostra a decisão. Me mostra a decisão de todos. E o número do acórdão, por favor. Não, procura você. Eu vou te passar o número do acórdão e você procura, porque sim, um monte de coisa aqui. Eu quero procurar o número do acórdão, mas desce até lá embaixo e vê a decisão. Um monte de páginas. Esse aqui faz parte do voto, o voto faz parte da decisão. A decisão é que o DPVAT deve ser deduzido na indenização a ser paga pelo causador do dano. Nos termos da súmula 246 do STJ. O valor do seguro obrigatório, pois o mesmo é caracterizado judicialmente diante do exposto, tá? Do provimento ao recurso. Pronto. Ou seja, se ele está definindo aqui que o nascituro tem direito à vida porque tem direito às outras coisas, é lógico que... Cara, Márcio, eu tô passando mal. Você não tá entendendo, cara. Eu tô passando mal. Você é muito burro, cara. Você não é médico porra nenhuma. Me apresenta o seu CRM, pelo amor de Deus. JP, dessas pessoas, porque o combinado foi eu e você. Não, pelo amor de Deus, eu te peço, me apresenta o CRM. JP, dessas pessoas. Você, Márcio, me apresenta o seu CRM. Peraí, Carol, peraí. Você me ofendeu, você me xingou agora você seguiu uma pessoa que me ofendeu de novo. Márcio,
Pra ficar Por justo, favor, Carol. JP, Pra ou ficar você justo, desce Carol. eu vou ler o Márcio, texto. você tem que parar de ficar Calma aí. alterado, porque você tem que Vamos entender lá. uma Ou coisa. você Gente, é desce eu, X1. JP, ou eu Gente, desço. calma, desculpa. Eu errei em subir a Carol. Eu errei em subir É a Carol. X1. É Eu X1. errei em Ó, subir a Carol. só quero que Vamos você entenda fazer. uma Carol, coisa, Márcio. Não, Pandas, calma. Pandas. Eu não vou debater. Eu não sei Pandas, o quê. eu Eu subi não você vou na debater. emoção. Eu não vou Pandas, eu debater. subi você na emoção. Deixa eu falar uma coisa pra você. Desculpa. Abra uma live, Carol, você e me Pera aí. chama. Eu não vou Pode- debater. Pandas, eu vou te descer daqui a pouco, pessoal, por questão de favor. a gente debater, Carol, Por mas favor. não, aqui não. Desça. Gabriel, desculpa. Peço Desça, desculpas, Tom. Márcio, subi a Pandas na emoção. Vamos continuar. Você estava falando sobre aquele negócio do seguro DPVAT, né? Primeiro que a súmula que você apresentou não fala sobre isso. Eu conheço esse acórdão do que foi julgado do seguro DPVAT, tá? E ele tá falando sobre um acidente de carro de uma mulher que durante o acidente de carro faleceu. E, Sim, se eu não me sim. engano, a criança sobreviveu. O que estava sendo Não foi isso. discussão naquele acórdão era se a criança teria direito ao auxílio DPVAT. Não, você está enganado. A discussão é o seguinte, JP, presta atenção. A discussão é assim, ó, o feto morreu. O que acontece é que o seguro DPVAT, ele paga para as pessoas num trauma que você sofre. Então foi o contrário. Foi o contrário do que eu falei. Então, acontece isso. Quando você sofre um dano, tá? E aí você tem sequelas ou não, tem um determinado valor que acho que é 13 mil reais. E o que acontece é que o DPVAT ele paga esse seguro. E qual era a discussão? A discussão aqui era que, olha, o feto morreu no acidente. E aí a discussão é, o DPVAT entrou com a ação, a mãe entrou e o DPVAT entrou com esse recurso que foi para o STJ. Depois ela tentou subir para o STF, não conseguiu, porque ele só julga a matéria, acho que é de direito, não é de fato. E o STJ, então acaba aqui no STJ, que foram 3 ministros que votaram. STF é só matéria constitucional. Isso, então essa matéria ela só subia até o STJ, então por isso que parou aqui, os 3 ministros votaram. O que aconteceu aqui foi o seguinte, olha, a criança, houve um aborto, e aí estava se discutindo assim, poxa, será que a criança tem direito ou não tem direito ao seguro DPVAT? E os ministros entenderam que a criança, no caso nascituro, ele tem direito, tá? Porque, olha só, porque ele tem direito. Qualquer outro direito que ele venha a ter, tá? Inclusive como nome dos pais, como benefícios, como bens, ele só pode ter alcançado esses direitos se essa criança ela chegar à vida. Então, é direito da criança, foi isso que o ministro colocou aqui, que ela tenha direito a vir à vida. Então, só pode alcançar os outros direitos se ela tiver direito à vida. Por isso que ele votou assim. Então, não importa qual é a discussão, importa a decisão e o que ele disse. Essa é a questão. Tá? Então, por isso que eu coloquei para você aqui. Meu querido, cada acórdão vai jogar um caso. O que você me apresentou é sobre a discussão de um auxílio DPVAT após a mãe perder o feto num acidente. Em momento nenhum, os ministros aí estão julgando se a vida começa ou não com a concepção ou o que quer que fosse. Eu te apresentei o que, segundo a doutrina de direito civil, traz como os direitos do nascituro. Os direitos do nascituro são alimentos gravídicos, a honra, a imagem fetal e alimentos gravídicos, a honra, a imagem fetal e a doação. Em momento nenhum na doutrina de direito civil traz direito à vida como direito do nascituro e sucessão. Em momento nenhum, a doutrina de direito civil trata sobre início de vida. Quer dizer, de início de vida pro nascituro, de direito à vida pro nascituro. Segundo a doutrina do direito civil, o feto ele só é considerado um cidadão absoluto após o nascimento com vida.
Sim, É o só que que eu ele estou tem tentando direitos te explicar do humanos, artigo isso, segundo. isso é Eu já garantido te isso é apresentei, garantido ao, eu já te é apresentei os garantido ao direitos que são feto, garantidos ao nascituro. Eu já te apesar apresentei de ele os não ter, direitos que apesar de ele são não ter garantidos ao identidade, nascituro. apesar de ele não ter identidade civil, JP, ele tem identidade humana, é resguardado a ele, é garantido a ele, tá? Todos os direitos que um ser humano tem. Não é, não é. Ah, pelo amor No de Deus, Brasil não é. JP, No pelo Brasil amor de não é. lógico que é. Será que eu vou ter que procurar o acórdão e mostrar para você Para em que começo de os ministros. conversa, para começo de conversa, se ele tivesse os mesmos direitos, o aborto ele seria considerado homicídio e não interrupção de gestação. Se ele tivesse os mesmos direitos à vida, eles seriam considerados os mesmos crimes. Márcio, não adianta, você pode fazer um malabarismo que você quiser. A nossa legislação trata isso que eu estou te mostrando. Você pode tentar trazer o que você quiser, você não vai conseguir provar o que você está falando, porque a nossa legislação, o nosso Código Civil, a nossa doutrina civil pauta isso, cara. Cara, eu tô fazendo o que eu posso para te trazer aqui acórdão, para te trazer aqui as leis. Tipo assim, mas se eu for Mas você está discutindo com trazendo você de um jeito com a errado. sua Você está narrativa, trazendo de um jeito porque eu errado. Você está sendo não estou desonesto trazendo do jeito errado, eu intelectualmente. estou trazendo do jeito. Você não Eu está tô sabendo trazendo. interpretar. E quando. Desculpa, eu vou fazer. Você pode considerar uma falácia de pela autoridade, o cara é quatro. A partir do momento que eu sou um estudante de direito e estou te explicando como funciona, você não quer acreditar. Mas eu não Pelo tenho que amor de acreditar em Deus. você. Entre Você não tem que você e acreditar em mim, você tem que um acreditar na ministro ó, doutrina. entre Você tem que você e um ministro acreditar da na Suprema Corte, doutrina. por que você acha que eu tenho que acreditar em você? Entre você e um ministro da Suprema Corte Você tem que que acreditar na cita que doutrina. E ele não é da Suprema Corte. Ele é do Supremo Tribunal de Justiça. Ele não é do um STF. ministro é um ministro do Superior Tribunal. Entre um ministro do Superior Tribunal que tem 70 anos de idade, tem 40 anos de história jurídica, e você que eu vou acreditar em você. Poxa vida, aí você está me pedindo demais, você entende? Você entende? Você está me pedindo demais? Porque eu estou te mostrando prova, eu te mostrando um acórdão aqui da decisão de um juiz. Mas você quer invalidar tudo que eu te mostro. Você não me mostra Porque você está nada, trazendo e quando eu te errado. mostro algo, você quer Porque invalidar de você está alguma trazendo. Eu forma. estou invalidando porque você está trazendo errado, Márcio. Eu estou invalidando porque você está trazendo errado. Não é assim que o sistema legal no Brasil funciona. Não é assim que a legislação funciona. Mas se não é assim que o Essa sistema. decisão que você trouxe, esse acórdão que você trouxe, fala sobre um seguro de PVAT. Não fala de um julgado sobre início de vida. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tá, então eu vou ler para você aqui, ó. O ordenamento jurídico, portanto, reconhece e concede ao feto uma categoria especial de direitos, que são os direitos à vida personalíssimos, tá? Direito à proteção pré-natal, dentre outros. Mas os direitos patrimoniais são atribuídos apenas aos que nascem com vida. Porém, tá? Ao nascituro é resguardado o direito desse modo. Bom, conclui-se que potencial genitora não faz jus à indenização. A genitora, porém o nascituro sim. Principalmente porque a personalidade jurídica do O feto, acórdão que ele trouxe tá? ainda foi errado. Ele foi negado. Hã? Você acabou de... Nascimento, só vem, olha aqui, olha que fala aqui, ó. Somente advém do nascimento da vida. Porém, a personalidade humana estabelece todos os direitos resguardados desde a vida intrauterina. Tá? Vida intrauterina pro Desde a direito vida civil não é intrauterina. Você vida quer mais o após o quê? nascimento. Vida intrauterina, para você ter uma noção, dentro do direito, a vida intrauterina só começa após a anidação. Não é nem na concepção. Cara, é difícil você ficar mostrando as coisas pra pessoa e a pessoa fica tentando invalidar as coisas, viu? É porque
Eu não tenho mais paciência, não. Não, você não tem, porque você não tem argumento. Seus argumentos são fracos, você não apresenta nada, entendeu? Eu apresento para você acórdão, eu apresentei para você a lei que você perguntou lá na outra live, e eu falei para você que o direito à vida pressupõe, antecede a todos os outros. Você disse que não, você queria que eu mostrasse, eu te mostrei, no artigo 227 da Constituição Federal. Eu te mostrei o acórdão, eu te mostrei o artigo 7º do ECA, que diz que ele tem direito tem direito às políticas sociais públicas que permitam, tá, o nascimento e desenvolvimento. Eu te mostrei o do Langman, você não aceitou também, você refutou com nada, tá? Então, assim, tudo que eu te mostrei, você quer invalidar, você não tem Márcio, fontes bibliográficas, você não tem fontes jurídicas. 72% da população é contra o aborto. Márcio, eu não tenho Nem mais o que debater socialmente. com você porque já ficou muito claro a situação. Eu vou te avisar, eu vou postar essa live no YouTube, tá bom? Não vai aparecer Tá? a sua cara e eu vou postar a live no YouTube. Desculpa a humilhação que você passou, tá? Mas É, estude não, mais. fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí Sobre essa questão de humilhação, fica tranquilo que vai estar no YouTube. O chamar os Gabriel amiguinhos pra Gianni, live quando o você tá Gabriel perdendo não Gianni, vale, né? o Gabriel Gianni, Subir o amiguinho não Gabriel vale, tá? Gianni, o Gabriel Gianni está chamando para você para debater com ele. Ele vai pedir para subir. Ele quer saber, eu vou ficar quieto, vou até montar meu microfone, porque eu já dei conversa por encerrada. Não, O Gabriel Gianni escuta, quer sabe saber por se você quê? quer debater com ele. Se eles quiserem marcar comigo, tá? Hoje não dá mais. Eu tenho um bebê de 3 anos que eu cuido aqui, mas a hora que eles quiserem, eu estando livre, não estando no meu plantão, eu debato com eles, não tem problema. Pode marcar comigo, pode marcar no meu. Me siga, igual eu fiz com você. Cumpri, estou aqui, tá? Desculpe se você não tem um computador para mostrar suas provas, o que você tem de prova de evidência, mas se você quiser de novo com um notebook, Ai, quiser remarcar a live, também tá aberto também, tá bom? Tá aberto para você. eu só tô te avisando E que eu vou quem postar a live na íntegra, tá? Fica tranquilo. Já que Eu não você vai estou correr, já autorizando. que você vai Eu correr não do estou Gabriel, autorizando. Eu não estou autorizando, tá bom? Não estou autorizando. você não precisa Tá bom, autorizar, a beleza. live Eu é não estou minha, a live é autorizando. pública e eu tenho direito Tá do que bom, acontece na minha live. tudo bem, tudo bem. Responsabilidade sua. Eu não estou Com autorizando. certeza, com Ah, certeza, não há responsabilidade autorização, minha. não há autorização, tá bom? Tudo bem? Não há Não há autorização. autorização. Se a live tivesse corrido de maneira como nós combinamos entre eu e você, não tivesse subindo gente me ofendendo aqui, Eu me xingando subi, de eu pedi burro pra desculpa, caralho, me falado eu um pedi monte de coisa, desculpas, não teria eu pedi problema nenhum. Mas como você desculpas, permitiu, eu você pedi quebrou a regra que desculpas, eu e você combinamos. eu pedi As pessoas me desculpas, ofenderam, tá? Eu não estou autorizando pela ofensa que foi causada. Boa noite, Márcio. Vamos conversar rapidinho. Ih, ele desceu. Ô, Márcio, só pra te avisar, a partir do momento que você concede a sua imagem a participar de uma live pública no TikTok, não existe direito de imagem sobre isso, tá? Você tá numa live pública onde qualquer pessoa pode entrar e você aceitou as diretrizes do TikTok.